A natureza das referências paulinas. Olha, é bem verdade que quando a gente fala das referências de Paulo à vida de Jesus aqui na Terra, elas são meio que indiretas. E o que isso quer dizer? Basicamente por alguns motivos. Primeiro, Paulo não chega contando a história da vida de Jesus, sabe? As cartas dele eram mais para resolver questões pontuais que apareciam em igrejas específicas. O lance principal para ele, teologicamente falando, era o Cristo que foi crucificado e que ressuscitou. E tudo que isso significa para nossa salvação e para como a gente deve viver. E outra, muitas vezes Paulo já partia do princípio que o pessoal que lia as cartas dele já sabia o básico sobre a vida e os ensinos de Jesus. Isso mostra que essas histórias e ensinamentos já estavam bem espalhados por aí. Mas mesmo que essas referências sejam assim, meio por alto e espalhadas, elas trazem informações históricas que são super importantes. Por exemplo, sobre a historicidade e a humanidade de Jesus. Paulo deixa claro que Jesus existiu de verdade como um homem. Ele diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que Jesus foi nascido de mulher, nascido sob a lei, e também fala da identidade judaica dele e que ele era descendente de Davi, como está em Romanos capítulo 1, versículo 3, sobre os discípulos e a família. Paulo comenta sobre os 12 apóstolos, menciona Pedro, que ele chama de Cefas, e também João. E ele ainda fala de Tiago como o irmão do Senhor. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 e 7. E em Gálatas, capítulo 1, versículo 19 e capítulo 2, versículo 9. Isso tudo confirma quem era o pessoal mais próximo de Jesus e da família dele. Sobre o caráter e o exemplo de Jesus, Paulo dá a entender como era o jeito de Jesus, mencionando a humildade e a obediência dele. Um exemplo disso está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8, sobre ensinamentos específicos. Tem umas poucas vezes, mas que são bem importantes, que Paulo cita direitinho um mandamento do Senhor sobre assuntos práticos. E ele faz questão de separar o que é mandamento de Jesus da opinião dele mesmo. Por exemplo, quando ele fala sobre casamento e divórcio, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, ou sobre o sustento de quem prega o evangelho, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que, aliás, bate com o que está em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Isso deixa claro que Paulo conhecia e dava valor aos ensinamentos de Jesus aqui na Terra. Sobre a última ceia. Olha que interessante. Paulo nos dá o relato mais antigo sobre como a ceia do Senhor começou. Ele diz com todas as letras que recebeu isso do Senhor, o que provavelmente quer dizer que veio pela tradição dos apóstolos. E conta que aconteceu na noite em que Jesus foi... Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 ao 25. Sobre a morte por crucificação. Esse assunto é super central e é como um pano de fundo em tudo que Paulo ensina na teologia dele. E sobre a crença na ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao 8, Paulo menciona algo que parece ser uma declaração de fé bem antiga, um tipo de resumo que passavam adiante. Ele diz, recebi, e também vos entreguei. Esse resumo afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, tudo segundo as Escrituras. E ainda lista para quem Jesus apareceu. Para Cefas, depois para os 12, depois para mais de 500 irmãos de uma vez, depois para Tiago, para todos os apóstolos e por último, para ele mesmo Paulo. Esse relato é um testemunho histórico da maior importância, mostrando como a crença na ressurreição era central e antiga. Agora falando um pouco sobre outros escritos do Novo Testamento. Temos o livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi Lucas, como se fosse uma continuação do evangelho dele. Atos conta a história do comecinho da igreja. Lá tem discursos que teriam sido de Pedro e de Paulo, e esses discursos resumem a mensagem dos apóstolos sobre Jesus, o que a gente chama de querigma primitivo, sabe? Isso dá uma ideia de como a história de Jesus era anunciada naquela época. Se é tudo historicamente preciso, tintim por tintim, é algo que o pessoal debate. Mas de qualquer forma, Atos nos dá um panorama narrativo muito valioso. Depois temos as epístolas gerais e a carta aos Hebreus. Mesmo que elas também foquem bastante em teologia e em como a gente deve viver, essas cartas têm várias indiretas que mostram que os leitores já conheciam a vida e os ensinos de Jesus. Por exemplo, a carta de Tiago parece muito com o Sermão da Montanha. Hebreus explica em detalhes o sacerdócio de Cristo, baseando-se na vida humana e no sofrimento dele. E a primeira carta de Pedro usa o sofrimento de Cristo como um exemplo para a gente seguir. Agora, do ponto de vista da teologia protestante, olha, na visão protestante, todos esses textos que a gente mencionou são vistos como inspirados por Deus e têm autoridade. As cartas de Paulo, especialmente, são valiosíssimas porque são o testemunho escrito mais antigo que a gente tem da fé cristã. Elas mostram que aquelas crenças fundamentais sobre Cristo, como a divindade dele, sua morte para perdoar pecados, sua ressurreição de verdade, em corpo mesmo, não foram coisas inventadas depois não. Já estavam lá desde o comecinho. Essas cartas não vêm para substituir os evangelhos, mas para complementar
mostrando o impacto que o Jesus histórico teve logo de cara e desenvolvendo o que a pessoa e a obra dele significam teologicamente. Mesmo essas referências que a gente chamou de indiretas em Paulo já são bastante para dar uma base histórica firme para os pilares da fé. Então, para a gente resumir, os outros escritos do Novo Testamento, e aqui eu dou um destaque especial para as cartas paulinas que a gente tem certeza que foram de Paulo, são fontes super importantes para quem quer estudar o Jesus histórico. Isso mesmo que as referências dele sejam, na maioria das vezes, indiretas, se a gente comparar com as histórias contadas nos evangelhos. O fato de esses escritos serem tão antigos, lá do comecinho mesmo, nos dá uma chance incrível de espiar como eram as crenças e as tradições da primeira geração de cristãos. Eles confirmam fatos essenciais sobre a existência de Jesus, o ministério dele, sua morte e o impacto que ele causou mesmo depois de morrer. Esses textos mostram que a figura que marcou tanto Paulo quanto a igreja lá no início era, sem dúvida, o mesmo Jesus que viveu e morreu na Palestina poucas décadas antes. Por isso, esses textos são essenciais, não só para a teologia e para a história da igreja, mas também como pontos de partida fundamentais para a gente investigar as raízes históricas da fé cristã. Se você gostou, segue e compartilha.